Olá, Oswaldo aqui e hoje vamos falar sobre ética, exatamente ética. E se você gostar desse conteúdo, já fica aqui porque eu vou entregar de uma maneira interessante, beleza? Bom, no mundão da vida, né, a ética é meio que o guia, né? Você sabia disso? Pois é como se fosse um GPS, ou seja, uma bússola que tenta nos orientar, né, no meio desse caos todo. E olha, não é só uma regrinha chata não, pessoal. É o tipo farol que vai iluminar, né, o caminho na noite tão escura, ou se a noite está escura. Bom, então imagina a ética como se fosse um herói anônimo, né, meio invisível, mas que está lá na surdina, tentando manter as coisas ali no trilho, né, como se fosse o guardião da integridade, o defensor dos princípios, né, que fazem a sociedade não descambar de vez. Entenderam? Bom, às vezes a gente se pega, né, pensando nessa parada e bate aquele questionamento. Será que a ética tem vez no meio desse furacão de interesses e correrias? É aí que a ironia dá as caras, porque, meu chapa, é justamente quando, né, a ética parece perdida é que mais precisamos da mesma. Então imagina só, a ética é como um super-herói, né, que não usa capa, mas que está ali lutando contra as injustiças do dia a dia. Imagine o Batman, né, sem um bate-sinal, agindo no silêncio da consciência, da moral que a gente carrega no peito. Então, tudo isso tem um simbolismo, né, porque a ética é meio que um farol, aquela luzinha que tenta iluminar os cantos escuros da nossa moral e dos bons costumes. Então, é como se fosse esse guia, né, que vai apontando direções, né, no mundo cheio de bifurcações e encruzilhadas. Né? E olha que a ética não é só um discurso bonito, não. Né? Ou seja, ela é um tipo de contrato invisível que a gente firma consigo mesmo, né? E com os outros. Ou seja, é um pacto silencioso, né, que tem um peso de 1000 palavras. Mas a ética sai de cena, quando ela sai de cena, né, significa aquele vazio, ou seja, um vazio moral, um buraco negro que vai engolindo tudo, né? E tem uma metáfora que dá o que pensar, né? A ética como se fosse um jardim, né, que a gente precisa cuidar. Se a gente deixa as ervas daninhas, né, da desonestidade que anda solta por aí, né, elas crescerem, o jardim perde o brilho. E ninguém quer um jardim sem cor, não é verdade? Então, às vezes, a gente vê a ética como um juramento, né, que fazemos a nós mesmos. E é como se fosse um compromisso, né, um compromisso solene de seguir o caminho da retidão, mesmo quando as tentações da vida parecem gritar mais alto, né? Sabemos que muita gente se perdem por essas tentações. Então, não é só um juramentozinho, né, qualquer, é quase como um pacto de sangue com a nossa própria alma, ou seja, com a retidão. Então, bora falar então por que a ética é como uma melodia que precisa de harmonia, né? São palavras que vão se repetindo, como as notas musicais de uma canção, né, que embala a nossa consciência, porque quando a ética está presente, é como se estivéssemos dançando na cadência da moralidade, da moral e dos bons costumes, sacou? Pois bem, a ética também é uma, digamos assim, um clique na nossa cabeça quando a gente está ali, né, ou quando estamos naquela encruzilhada, né, entre o certo e o fácil. E o som da escolha lá no consciente do não, né, que ecoa mais alto, né, que o sim, o fácil e o errado. Né, é como um trovão na tempestade, que faz a gente acordar para a realidade. Né, e tem aí uma personificação, né, da ética, porque ela é quase como uma amiga sábia, né, que sussurra no nosso ouvido, né, quando estamos ali prestes a fazer besteira. É como se a ética tivesse aquela voz própria, né, uma presença que vai nos guiar pelos momentos mais críticos, né, que a gente vai encontrar pela vida. Então tem aí, né, essa questão da ética, que não é só uma ideia bonita, é um elemento prático do dia a dia. Por quê? Porque ela se manifesta nas pequenas escolhas que fazemos, né, na maneira como tratamos o colega de trabalho, no respeito ao próximo. Então são as pequenas peças que formam o quebra-cabeça da integridade. Exatamente, integridade. Então, o que eu quero dizer, meu chapa, é que a ética também, podemos dizer que é uma metáfora viva. É como se a luz do fim do túnel, indicando que nos momentos mais sombrios, ainda há um caminho a seguir. É quase como se a ética fosse a esperança disfarçada, mostrando que o certo nunca perde a sua força. Às vezes, né, a gente se pega pensando nessa parada toda, né? Qual o impacto invisível que é a ética?
E aí, novamente eu falo de metáfora, se torna assim um convite à reflexão, né? Um espelho que nos faz encarar as nossas próprias escolhas, porque a ética é como se fosse uma pintura que aos poucos vai revelando à medida que vivemos as nossas histórias. Então, é no meio desse turbilhão de palavras e reflexões, né, a ética, né, podemos dizer que é como uma comparação que nos ajuda a entender melhor. Então, ela é como um farol na escuridão, né, um guia no labirinto da moralidade. Moralidade, né, é quase como se a ética fosse uma cola que mantém ali o tecido social unido, né, juntinho, evitando que ele se desfaça em momentos de crise. Então, meu amigo, nos momentos, né, aliás, no final das contas, a ética é mais do que um conjunto de regras, é quase que um estilo de vida, ou seja, é a escolha diária de agir de forma íntegra, né, de ser fiel aos princípios, mesmo quando ninguém está olhando. E se cada um de nós cultivar esse jardim ético, pode ser que lá na frente a colheita seja de flores e não de espinhos. Então, pense nisso, porque a ética está em todos os cantos. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, inscreva-se neste canal para mais vídeos. Tchau!